Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje apresentarei para vocês o que vem a ser equações exatas e buscar suas soluções. Serão divididos em dois vídeos. A primeira parte do vídeo nós vamos ver por que se chama equações exatas. E a segunda parte vamos buscar as soluções das equações diferenciais exatas. Antes de mais nada, vamos relembrar lá do cálculo B o que vem a ser a diferencial total de uma função φ a duas variáveis x e y. O diferencial total de uma função a duas variáveis x e y é dada pela expressão parcial da φ em relação a y, xy dy, mais a parcial da φ em relação a x de xy dx, para quaisquer elementos do domínio da função φ de xy, ok? Então, isso aqui é chamado diferencial total. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, vamos pegar φ de xy igual a xy ao quadrado, ok? Bom, a parcial da φ em relação a x é dada por y ao quadrado. E a parcial da φ em relação a y é 2xy, ok? Então, quem é a diferencial total dessa função φ? A diferencial total dessa função φ é dada por y ao quadrado dx mais 2xy, né, dy. Então, essa aqui é a diferencial total, ok? Então, olhem só, isso aqui é uma m de xy dx, isso aqui é uma n de xy dy. Bom, vamos pegar essa expressão aqui e vamos chamar de exata, tá? Essa expressão. Então, aqui temos o diferencial total. A expressão m de xy dx mais n de xy dy, essa expressão aqui, solita, chama-se diferencial exata, tá? Diferencial exata, se existir uma função φ tal que a diferencial total dela seja exatamente igual a m de xy dx mais n de xy dy, tá? Então, essa expressão não é uma equação, ela vai se chamar diferencial exata se eu conseguir encontrar essa função φ, que o diferencial total dela seja exatamente igual a essa expressão. Ora, então, neste caso, a função m de xy tem que ser igual à parcial da φ em relação a x, e a função n de xy tem que ser igual à parcial da φ em relação a y. Essa função φ, ela é chamada de função potencial, ou primitiva. Tá? Lembrar que essa função potencial, lá no cálculo 3, ou no cálculo 2, é estudada nos campos conservativos, e tem tudo a ver com o que nós vamos estudar aqui. Tá? Por exemplo, essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, ela é uma diferencial exata.
y ao quadrado dx mais 2xy dy é uma expressão, é uma diferencial exata. Por que é uma diferencial exata? Porque existe a φ, que está aqui, xy ao quadrado, tal que o diferencial total dessa φ é exatamente essa expressão aqui. Ok? Agora, vamos ver então por que a definição de equação diferencial exata. Se a expressão m dx mais n de xy dy for diferencial exata, então a equação diferencial, agora nós estamos com a equação diferencial m de xy dx mais n de xy dy igual a zero é chamada de equação, de equação diferencial exata. Então, se essa expressão for diferencial exata, então esta equação diferencial aqui posta é chamada de equação diferencial exata. Portanto, deve existir uma φ, então, portanto, deve existir uma φ, uma função a duas variáveis, tal que o diferencial total seja exatamente igual a m de xy dx mais n de xy dy. E isso aqui igual a zero, e m de xy dx mais n de xy dy igual a zero, se e somente se essa expressão aqui for igual a zero. For igual a zero. Esta expressão que aqui está é o que nos permite encontrar a solução da equação diferencial. Essa expressão aqui posta nos permite encontrar a família de soluções das equações diferenciais exatas. Ok? Só vamos lá voltar naquele exemplo, primeiro exemplo que eu fiz. Essa equação, a equação y ao quadrado dx mais 2xy dy igual a zero é uma equação diferencial exata. Tá? É uma equação diferencial exata porque existe uma função φ, pois existe φ de xy igual a xy ao quadrado, tal que a dφ de xy, né, a diferencial total, é exatamente igual a essa expressão aqui, ok? Será que, vamos lá um outro exemplo aqui, será que y dx mais 2x dy igual a zero é uma equação diferencial exata? Será que essa expressão aqui
é uma equação diferencial exata? Bom, vamos supor que seja. Tá? Vamos supor que seja. Então, deve existir uma φ de xy tal que a dφ de xy seja igual a y dx mais 2x dy. Ou seja, o m de xy, vamos assim, a parcial da φ em relação a x é igual a y, né, que a minha m de xy é y, então a parcial de φ em relação a x é y, e a parcial da φ em relação a y é 2x. Tendo essas duas expressões aqui, nós podemos planejar em como encontrar a minha φ. Basta, então, eu integrar, escolher uma das equações e integrar em relação à variável para o qual eu estou derivando. Neste caso aqui, eu vou integrar em relação a x. Se eu escolhesse aquela expressão, que também daria certo, eu integraria em relação a y. Integrando essa expressão aqui em relação a x, eu tenho, bom, aqui vai surgir a minha φ de xy, né, porque eu estou integrando a derivada parcial. E aqui vai surgir o y é uma constante, porque eu estou integrando em relação a x, estou integrando em relação a x, então vai ficar yx mais uma constante de integração. Só que essa constante de integração, como eu estou derivando parcialmente, essa constante de integração deve ser uma função, que pode até ser uma constante numérica mesmo, mas deve ser uma função que dependa só de y. Porque na hora que eu derivar isso aqui parcialmente em relação a x, aqui vai aparecer o y, que está lá, mais a derivada disso aqui em relação a x. Só que como isso aqui só depende de y, então será zero. Então, de fato, aqui tem que aparecer uma função h que só dependa de y. Agora eu faço o seguinte, derivo essa expressão aqui em relação a y. Então, a parcial da φ em relação a y é x, mais a derivada, aqui uma função de uma variável, né? Então a gente só coloca diferencial, derivada de h em relação a y, né? Eu não conheço ainda essa h. Isso aqui tem que ser igual, essa expressão aqui, tem que ser igual àquela lá, 2x, já que é uma equação diferencial exata. Daqui eu tiro, então, né, que a derivada da h em relação a y tem que ser 2x menos x igual a x. Mas espera aí, o h não deveria só depender de y? Por que aqui apareceu a h dependendo de x, a derivada da h dependendo de x? Está dando uma contradição, está dando um absurdo. Por que surgiu o absurdo? Por que surgiu essa contradição? Porque eu supus que existia. Eu supus que essa equação diferencial aqui é exata. Eu supus que existia essa função φ, tal que o diferencial total era essa expressão. Portanto, essa equação diferencial aqui não é exata. Essa equação não é exata. Vamos a mais um exemplo. Okay? Vejamos. Vamos pegar 2x cosseno de y mais 1 dx
mais 2 menos x ao quadrado seno de y dy igual a zero. Será que essa equação diferencial é exata? Será que é exata? De novo, vamos supor que sim. Vamos supor que sim. Então, deve existir uma função φ tal que a dφ de xy seja exatamente igual a essa expressão daqui. Seja igual a 2x cosseno y mais 1 dx mais 2 menos x ao quadrado seno y dy. Ou seja, a parcial da φ em relação a x tem que ser essa expressão aqui. E a parcial da φ em relação a y tem que ser igual a essa expressão aqui. Então, quem é a minha φ? Integro uma das expressões. Se eu escolher essa expressão aqui, eu tenho que integrar em relação a x. Então, eu integro em relação a x, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a minha φ. Integrei em relação a x. Então, vai ficar x ao quadrado cosseno y mais x. Né? Mais x. Mais um h, como eu integrei em relação a x, mais um h que depende de y. Mais um h que depende de y. Agora eu derivo isso aqui em relação a y. Então, parcial da φ em relação a y é o quê? Só tenho cosseno y, então vai ficar menos x ao quadrado seno y, derivado do cosseno menos seno. Zero, né? Porque só depende de x. Mas aqui é uma função só de y, então derivada da h em relação a y. Agora, isso aqui tem que ser igual àquilo. Então, isso aqui tem que ser igual a 2 menos x ao quadrado seno y. Ora, daqui eu tiro, né? Simplifica, simplifica, que a derivada da h em relação a y é 2. Quem é a minha h? Integro, de novo. Integro. Daqui eu tiro que h. Eu tiro aqui que h. Vamos ver se tem espaço, não sei se vai aparecer no vídeo. Mas eu tenho que h de y. H de y é o quê? 2y. Mais uma constante de integração. Agora essa aqui é a constante c mesmo, constante de integração. Tá? Eu não sei se está aparecendo no vídeo. Eu vou colocar aqui, tá, a solução final. Tá? Portanto, a minha função φ, tá? Minha função φ de xy é quem? X ao quadrado cosseno de y mais x mais 2y mais c. Então, aqui está a minha função potencial para essa equação diferencial aqui. E, portanto, esta equação diferencial aqui é uma equação diferencial exata. E, portanto, a equação diferencial
é exata. Tá? E essa aqui, então, é chamada função potencial. Notem que essa função φ de xy, ela não é a solução ainda da equação diferencial exata. Aqui nós temos uma função φ de xy. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar como, a partir da função potencial, eu busco as soluções da equação diferencial exata. A equação diferencial exata, decidir se uma determinada equação diferencial ela é exata, nos permite fazer esse desenvolvimento feito aqui para encontrar a função potencial. Mas a função potencial, ela não é a solução da equação exata. Ela nos permite encontrar as curvas integrais da minha equação diferencial. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Ok? Obrigado. Espero que tenha entendido que venha a ser, então, a equação diferencial exata.